E aí, pessoal, mais uma segunda Gestáltica começando, e hoje a gente vai discutir o livro Iontef, o Processo, Diálogo e Awareness, de Iontef. E aí, a gente parou na página 50 do PDF. Quem tiver com o livro físico pode abrir na página 97, que a gente vai seguir do subtópico Jogos de Gestalt Terapia, tá? Meu nome é Lara Monteiro, sou psicóloga e gestalt terapeuta. E eu vou estar facilitando o grupo e fazendo a leitura para vocês. Jogos de Gestalt terapia. Princípios e técnicas podem tornar-se mais concretos discutindo-se técnicas ou jogos específicos usados em Gestalt terapia. Esses jogos são usados em terapias individuais e grupais com a finalidade de descoberta e de sensibilização. A Gestalt terapia não defende o fim de jogos, mas uma consciência deles, de maneira que a pessoa consiga escolher os jogos e os parceiros com quem quer jogar, que complementem os seus próprios. A seguir, apresentamos alguns jogos experimentais gestalt terapêuticos. Essa sessão se baseia principalmente em Levitsky e Peirce, 1969. Jogos de diálogo. Quando uma divisão é observada em uma pessoa, o gestalt terapeuta sugere ao paciente que experimente cada parte do conflito alternadamente e tente um diálogo. Isso pode ser feito com qualquer divisão, como, por exemplo, agressivo versus passivo, ou com outra pessoa que é significativa, mas está ausente. No último caso, o paciente finge que a pessoa está presente e está respondendo ao diálogo com frequência. Desenvolve-se um diálogo entre partes do corpo, tal como a mão direita e a esquerda. Aqui a gente pode observar, né, que sim, o nome do livro é Processo, Diálogo e Awareness, de Gary Iontef. A página do PDF é 50, mas a página que a gente está do livro é 97. E aí, o que eles estão chamando, né, me parece, desses jogos de diálogo, é uma tentativa de explorar as polaridades que a gente tem, né, que a gente acaba utilizando, e a cadeira vazia é uma forma da gente explorar, em que a gente pode ter esse diálogo para tentar explorar cada vez mais o que tem por trás, né, daquelas polaridades que estão ali se apresentando. Se existe uma cisão, é uma forma, né, muito interessante da gente conseguir uma ampliação de consciência aí em relação a possíveis fixações, né, a questões mal resolvidas mesmo em relação a essas extremidades, né, que muitas vezes a gente acaba observando na nossa personalidade, né? Então, uma forma da gente pensar esses jogos de diálogo, sim, é a cadeira vazia, que a gente pode explorar isso. Ocorre frequentemente um conflito entre o indivíduo como top dog e como underdog. Top dog é o valentão, autoritário, moralista, que é muito conhecido também como dominador. Afirmações típicas do top dog são eu ou você deveria, eu preciso, porque você não. A maioria das pessoas se identifica com o seu top dog. O underdog controla por passividade. E aí, no caso, o underdog aqui está sendo o dominado, né? Muitas pessoas conhecem por esse nome.
O underdog concorda da boca para fora, dá desculpas e continua evitando ser bem-sucedido. O esquema diagnóstico terapêutico de Shostrom dos tipos de manipuladores é derivado da descoberta original de Peirce do conflito entre underdog e top dog. Então, mais uma vez, né, quando a gente observa esse conflito entre dominador e dominado, a gente vê que muitas vezes existe mesmo essa cisão na personalidade, né, na forma da pessoa se comportar. E uma das formas que a gente tem em Gestalt terapia de facilitar o processo é a integração. E dessa forma a gente entende né, o que ocorreu para que essa cisão fosse instaurada e busca sempre a integração dessas polaridades. Tem uma notinha de rodapé, que é Top Dog e Underdog têm sido traduzidos na literatura brasileira por manipulador ativo e manipulador passivo, ou como dominador e dominado. Gestalt terapia, teoria. Aqui fala quais são as obras, né, em que isso está sendo explorado e encontraram essas nomenclaturas. Optamos neste livro por deixar em inglês, uma vez que, na última década, o termo se consagrou entre os profissionais de Gestalt terapia. Yontef usa a forma top dog e underdog, mas optamos por manter a forma original, adotada por Peirce em Gestalt terapia explicada. Inclusive, é um livro que a gente também já explorou por aqui. Muito bom, aliás. Na Gestalt terapia, esse conflito pode transformar-se num diálogo aberto entre as várias partes do paciente, em geral, começando com a análise semântica de palavras e frases tais como porque, devido, sim, mas, não consigo, tentarei. Ronda completa. Enquanto um trabalho individual é realizado no grupo, um assunto que envolve outros membros do grupo com frequência costuma surgir. O paciente pode ficar preocupado imaginando o que os outros membros do grupo estarão pensando, ou ter um sentimento em relação aos outros. O terapeuta pode sugerir que o paciente faça uma comunicação do assunto a cada pessoa do grupo. Encontros autênticos e espontâneos desenvolvidos durante uma ronda completa são tratados como qualquer outro encontro. A ideia de autenticidade aqui é interessante, né? Porque quando surgem questões, muitas vezes, quando a gente está se comunicando, né, dentro de um grupo, tem muitos pensamentos, questões, crenças e conceitos que a gente forma sobre pessoas que a gente acaba não falando, né? A gente acaba não verbalizando a respeito. E nesse caso aqui, é uma forma, a forma de agir dentro desse jogo que eles colocam é justamente você expressar tudo aquilo que vier, né? E, de alguma forma, buscar autenticidade e espontaneidade a partir daí. Veio aquilo, a gente traz e coloca para cada membro do grupo, né? Buscando ser o mais verdadeiro possível, com você e com o outro. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa ou quiserem pontuar, vocês podem colocar a mãozinha para eu saber que vocês estão querendo falar, tá? Porque eu estou aqui aberta na página do PDF e acabo não conseguindo enxergar vocês. Bom, situações incompletas. Qualquer gestalt incompleta é um assunto pendente que exige resolução. Normalmente, isso assume a forma de sentimentos não resolvidos, expressos de maneira incompleta. Os pacientes são encorajados a experimentar resolver as pendências que até então não haviam sido resolvidas.
Quando o assunto é um sentimento não expresso com relação a um membro do grupo, solicita-se que o paciente expresse diretamente. Os gestaltterapeutas descobriram que ressentimentos são sentimentos não expressos, mas frequentes e significativos. São lidados com um jogo no qual a comunicação é limitada a afirmações que começam com a frase "eu tenho ressentimento de". Uma das formas, então, que é possível a gente observar esses jogos sendo colocados em gestalt terapia é quando se identifica que existe algum ressentimento, algo não resolvido, algum sentimento não expresso a ser direcionado a algum membro do grupo, a ser verbalizado e que a pessoa ainda não se pôs a trazer isso, né, a resolver a questão. E nesse caso, os gestalt terapeutas convidam a pessoa a verbalizar aquilo que eles estão sentindo e que ainda não expuseram para os outros membros, né? O jogo Eu Assumo a Responsabilidade. A Gestalt terapia considera todo o comportamento, sentimento, pressentimento e pensamento como atos que uma pessoa manifesta. O paciente, em geral, desconsidera ou aliena esses atos usando a linguagem isto, a voz passiva. Uma técnica é pedir ao paciente que repita após cada afirmação, e eu assumo a responsabilidade por isso. Uma forma, né, que a gente acaba utilizando para evitar entrar em contato com a responsabilidade dos atos é realmente subjetivar aquelas partes do nosso corpo ou da nossa personalidade que a gente não admira, né? Aqueles comportamentos que a gente não gosta em nós mesmos. E uma das formas que eles trazem, né, para a gente retomar o caminho da responsabilidade nesses casos é se a pessoa traz de forma passiva, se a pessoa traz a figura sem focar especificamente dizendo que aquilo é dela, para assumir, né, trazer essa última frase aí, essa afirmação de que eu assumo a responsabilidade por isso. Porque muitas vezes uma das formas da gente driblar a vergonha ou a culpa por determinados comportamentos que a gente tem é justamente reduzindo isso na forma de palavras mesmo. E aí trazer isso é uma forma da gente retomar esse contato com aquilo que é realmente nosso, né? Nossas partes, as partes do nosso corpo são nossas, né? Nós somos uma totalidade, nossos comportamentos também são nossos. Então, é observar isso também. Diga, Anne Kelly, pode falar. E você estava falando, eu estava pensando aqui em alguns relatos, né, de paciente, que o quanto que é difícil esse eu assumo a responsabilidade, que é o meu protagonismo naquela questão que é minha, que me dói. Seja de um ressentimento, né, que vai ser dessa situação incompleta, como foi anteriormente falada, porque é muito mais fácil eu culpabilizar o outro e dizer, mas foi ele que fez isso comigo. E o quanto que é difícil eu assumir a responsabilidade por aquilo que é meu. Me conscientizando, né, no processo terapêutico em Gestalt, de que eu não tenho culpa do que aconteceu no sentido das relações ou de alguns acontecimentos que não dependem só de mim, mas o quanto que sou eu ali, né, diante do que me aconteceu. Como é que eu sigo? Foi fulano que decidiu acabar o relacionamento e eu estou aqui despedaçada X anos depois? Eu estou aqui com X sentimentos que me levam a ter esses ressentimentos, e eu tenho percebido, né, em alguns casos que eu acompanho, o quanto é difícil essa responsabilidade.
que é eu me colocar na situação do que me prende aquele sentimento, aquela circunstância, e como é que eu estou diante disso. É bem difícil esse papel, no sentido do assumir, né, essa responsabilidade, porque me leva possivelmente a me conscientizar do que não é só do outro. Eu me desprendo do que o outro me fez e eu entendo como é que eu tô, o que eu estou fazendo com a minha vida e o que que eu tô, como é que eu me posiciono diante disso, diante da dor, diante da separação, porque a gente geralmente vê isso, né? Ah, foi fulano que terminou o casamento comigo. Foi ciclano que foi embora e me deixou aqui. Foi um pai que se desresponsabilizou de mim. Eu me prendo muito nessas faltas, né? E esses dois últimos pontos me fez pensar sobre isso. Quanto que é difícil. Mesmo com as técnicas, né, de concentração, de tudo que a gente usa. E a pessoa meio que ela para e fala, às vezes, quanto ela se surpreende por não se posicionar nisso, né? Pensei sobre isso agora. Uhum. E é pensar, por exemplo, quando a gente cria expectativas a respeito do comportamento do outro, por exemplo, a gente está criando a expectativa e a gente espera que a pessoa haja de acordo com o que a gente imaginou. E quando ela não age, muitas vezes frustrada, você acredita que a culpa é do outro por não ter correspondido às suas expectativas. E aí o problema nisso, né, é você não identificar se hoje você tem um ressentimento ou uma raiva por aquela pessoa não ter agido como você esperava, você identificar a sua responsabilidade de ter criado aquela realidade paralela. Mas ela tem poder de escolha e ela agiu da forma que ela bem entendeu, né? E a gente assumir isso, né, de que a gente construiu uma narrativa, a gente pensou que seria de uma forma e não foi, faz com que a gente comece a construir esse senso de responsabilidade, de eu queria muito que tivesse acontecido assim, mas não foi dessa forma que aconteceu. E eu assumo a responsabilidade por ter criado isso, né? Porque muitas vezes, quando isso acontece, é muito costumeiro que a gente direcione isso para o outro. E aí você se ressente pela pessoa não ter atingido as suas expectativas. E acaba ignorando o fato de que você mesma que criou elas, né? E que a pessoa não está aqui para atender às suas expectativas e nem você as dela. Quando a gente começa a construir isso, a gente está no início do caminho para poder se responsabilizar, né? Bruna, ficou claro a questão do ressentimento? Perfeito, então tá bom. Jogos projetivos. Quando o paciente imagina que outra pessoa tem um certo sentimento ou uma característica, pede-se a ele para conferir se é projeção e que experimente e experiencie a si mesmo com aquele sentimento ou característica. Com frequência, o paciente descobre que, de fato, ele tem o mesmo sentimento que imagina ver nos outros e que apresenta e rejeita a mesma característica que rejeita nos outros. Um outro jogo é brincar de projeção. Quando um paciente faz uma afirmação caracterizando outrem, pedimos a ele que desempenhe o papel da pessoa assim caracterizada. Muito do que a gente projeta, né, são características nossas que muitas vezes a gente aliena e a gente não quer ver. Fica evidente no outro aquilo que nos incomoda, né, em nós, e aí a gente consegue identificar esses aspectos muito mais claramente em uma pessoa, em um grupo, em grupos, né, que estão fora
na minha fronteira. É muito mais fácil identificar no outro que está longe do que observar diretamente em mim. Mas quando a gente vai explorando, né, entendendo um pouco mais desse sentimento, a gente percebe que muitas vezes essa característica está em nós, mas que a gente não tinha se dado conta a respeito, né? O jogo dos opostos. Quando o terapeuta verifica que o comportamento do paciente pode ser o oposto de um impulso latente, ele pode pedir ao paciente para desempenhar o papel oposto do que ele vinha fazendo. Se o paciente se manifesta de forma agradável, pode-se pedir a ele que desempenhe um papel desagradável e não cooperativo. Mais uma vez, a gente está vendo a possibilidade de trabalhar as polaridades, né? E, de alguma forma, explorar as fixações da pessoa. O que é que talvez a impeça de desempenhar um papel antagônico ao que hoje ela desempenha? Né? Será que introjeção que está por trás daquele comportamento que ela acaba assumindo, daquele padrão de comportamento que ela reproduz? Né? Uma forma da gente identificar isso é, por exemplo, com esse jogo, né? De trabalhar esses opostos e de pedir para que a pessoa desempenhe esse papel antagônico ao que ela vem apresentando ao longo das sessões. O ritmo de contato e de afastamento. O afastamento do contato, aqui e agora, é tratado experimentalmente. O paciente não é exortado a não se afastar, mas a ter consciência de quando se afasta e quando permanece em contato. Um paciente ou um grupo de pacientes, às vezes é requisitado a fechar os olhos e afastar-se, permanecendo com um contínuo de awareness. Os pacientes relatam suas experiências. O trabalho continua com a volta do paciente ao aqui e agora, tendo atendido sua necessidade de afastamento e sendo atraído para o próprio processo de atenção. Essa forma da gente lidar, né, esse jogo que ele traz do contato e do afastamento, não é para que a pessoa, para que o gestalt terapeuta tendencie, né, se a pessoa vai se afastar ou se ela vai manter o contato mais próximo, mas na verdade para que a pessoa tenha essa awareness, né, essa consciência plena de quando ela faz cada um dos movimentos, quando ela se afasta, quando ela entra em contato e quais aspectos, né, que contexto está por trás de cada uma das formas habituais que ela tem. Né? Quando ela permanece em contato, o que é que tem, o que está acontecendo ali naquele momento, quando ela se afasta, e quais são as características de cada momento em que isso acontece, né? Mais uma forma que a gente tem de ampliar a consciência a respeito do nosso modo de funcionar. Os jogos de ensaio. A reação de um paciente ao grupo é em si uma rica fonte de material terapêutico. O paciente que teme expor seus sentimentos ao grupo é encorajado a relatar seus sentimentos e o que ele imagina a respeito de revelar seus sentimentos. Um fenômeno frequente é o ensaio interno de um papel social que irá acontecer. Medo de palco é um medo de que o papel não seja bem desempenhado. A consciência, awareness de estar ensaiando seu papel, a incapacidade de escutar enquanto o outro é o centro das atenções e a interferência com a espontaneidade podem ser exacerbados por jogos grupais de relatar a consciência, de ensaiar e compartilhar os ensaios.
Os fenômenos relacionados, como censura, são lidados de maneira semelhante. Uma das coisas que Peirce costuma, né, trazer muito nos livros dele, né, é sobre esse medo de palco que a gente tem, que é a ansiedade que a gente fica antes de desempenhar um determinado papel necessário. E aqui, a forma da gente conseguir trabalhar é treinando, né? Uma forma de você ensaiar o desempenho desses papéis antes de você partir realmente para a ação, né? E aí esse trabalho é feito dessa forma, para que a pessoa se sinta cada vez mais confortável em estar desempenhando esse papel, para depois realmente conseguir, né, ou facilitar esse processo dela de, de estar no palco, né, de conseguir lidar com a ansiedade que vem e com possíveis rejeições e censura em relação ao próprio desempenho. O jogo do exagero. Pequenos gestos e movimentos podem substituir e bloquear a awareness de processos afetivos. Os gestalterapeutas observam movimentos corporais e os relatam. O jogo ou experimento é pedir ao paciente para repetir ou exagerar um movimento. Isso aumenta a percepção de um importante meio de bloqueio de awareness. Um exemplo a esse respeito foi anteriormente citado: o homem inibido tamborilando os dedos. Uma forma da gente pensar também, né, desse jogo do exagero, é quando a pessoa começa a se emocionar dentro do processo terapêutico e ela começa incessantemente a tentar limpar as lágrimas, né, a coçar o olho, algum movimento que ela faz para tentar suprimir aquele sentimento, aquela emoção que está vindo ali. E é importante que a gente tenha consciência que muitas vezes esse movimento que a pessoa faz, ela não tem consciência que impede que ela expresse aquela emoção de forma genuína. E aí o que a gente traz é demonstrar, né, de alguma forma, com esse exagero, pedindo para que a pessoa, focando a atenção na pessoa, naquele movimento que ela faz, para que ela tenha consciência da função daquele movimento ali, né? Beleza. O jogo Posso lhe oferecer uma sentença? Quando o terapeuta infere uma mensagem não emitida ou clara, ele pode moldá-la numa sentença e pedir ao paciente para dizê-la em voz alta, repeti-la, em resumo, para experimentá-la e verificar se serve. Diga, Anne Kelly. Quando ele fala para dizê-la em voz alta, me faz muito pensar sobre o processo terapêutico em si, quando a pessoa se conscientiza do que ela está vivendo e sentindo a partir da própria fala, do que ela escuta, né? Tem até aquela frase que a angústia do paciente é ouvir o que ele fala, não o que ele está falando para mim enquanto terapeuta. E aí o processo de consciência ele se torna muito mais frutífero quando ele mesmo escuta. Porque muitas vezes eles nos instigam muito a perguntas, a questionamentos, a levantamento de hipóteses. E aí, quando a gente traz, né, isso de
para que ele tome consciência da própria fala que ele está tendo, é muito mais claro para ele, né? Aí alguns até falam assim, você já sabia disso desde o início. Aí eu gosto muito de falar, não é que eu já sabia, mas eu preciso te dar condições e possibilidades para que você veja e ouça o que você fala. Porque só assim a gente consegue entender como que é para ti isso. Como que a gente vai sair disso se a gente não conhece? A partir da tua própria escuta, do teu próprio entendimento, para que você pense sobre isso e faça algo diferente. Que aí também vem o protagonismo, né? O quanto que é difícil esse processo mesmo de terapia que leva a esse protagonismo do cliente, para que ele tome consciência, né, do que ele vai estar ali construindo e observando dele mesmo. Perfeito, Aniquele. Pensar assim, né? Como que muitas vezes a gente tem e formula hipóteses em relação ao caso que a gente está atendendo. Para a gente fica muito claro, porque a gente está fora, né, da zona da neurose daquele cliente, a gente pode acabar vendo aqueles padrões de uma forma muito mais clara do que o cliente está enxergando. Mas se a gente começa a inferir desenfreadamente aquelas sentenças, né, sem uma discriminação, a pessoa vai só racionalizar aquilo, né? Não é algo que está sendo elaborado a partir do próprio pensamento daquela pessoa, que aí acaba que perde a energia daquilo que poderia ser um insight, que poderia ser algo para um desenvolvimento, para o amadurecimento daquela pessoa dentro do processo terapêutico. E aí perde-se a essência, que deveria ser uma descoberta, né, da própria pessoa, acaba que, talvez por uma ansiedade ou uma expectativa daquele terapeuta em agilizar o processo, né, ou tentar mostrar serviço ou qualquer uma das outras expectativas que possam estar por trás da intenção do terapeuta naquele momento, acaba dificultando o processo, porque a pessoa já passou por ali, mas não estava no nível do sentir. E aí ela acabou racionalizando todas as informações e não conseguiu entrar em contato real com nenhuma delas, né? Então aí cabe o nosso alerta, e foi o que você acabou de trazer, né? Que por mais que talvez você já tinha consciência disso no início, quem precisa ter essa consciência é o próprio cliente, né? É o próprio paciente. E aí a gente precisa respeitar esse tempo, né? Do processo de cada um, entender que cada cliente vai chegar em um determinado lugar a partir do próprio andar, né, da própria caminhada, e que se a gente tenta acelerar e impor o nosso próprio ritmo para o processo do outro, isso acaba tendo consequências negativas, né, para o processo terapêutico em si. Ok. Os jogos, claro, e é óbvio que, em geral, os pacientes não usam e não confiam em seus sentidos. Como consequência, não percebem o óbvio e procuram suporte para suas comunicações. Para o primeiro, em geral, fazemos o paciente elaborar sentenças que começam com "é óbvio que". A procura de suporte para nossas afirmações pode ser lidada experimentalmente, fazendo o paciente acrescentar no final de cada sentença: claro. Então, esses jogos, né, específicos aqui são para que a pessoa tenha mais facilidade em expor as próprias sentenças, né, os próprios argumentos, as próprias falas, e de alguma forma utilizar essas duas
falas, né? Esses dois trechinhos de é óbvio que, e ao final, claro, para embasar essas afirmações, que muitas vezes ele precisa de recursos, né, e de suporte para sustentar. Você consegue permanecer com este sentimento? É uma das formas também de comunicação e de jogos, né? Nos relatos de awareness, os pacientes fogem rapidamente dos sentimentos frustrantes disfóricos. O terapeuta pede que permaneçam com esses sentimentos, para ficarem com um contínuo de awareness. Tolerar essa dor psíquica é uma necessidade para superar um impasse. A gente já trouxe para cá, outras vezes, o que é o momento do impasse, né? É como se você tivesse que pular de uma de um obstáculo a outro, né? Pular de uma pedrinha para outra e você tivesse nesse momento de estar no ar, né? Você não está nem no obstáculo anterior e nem no seguinte, que quer dizer que muitas vezes há uma dificuldade de você se sustentar porque você não tem o suporte cômodo que você tinha antes da sua zona de conforto e ao mesmo tempo você ainda não conhece, ainda é desconhecido para você entender qual que é o próximo obstáculo e como você vai lidar com os sentimentos de permanecer ali. Então, a energia necessária para lidar com esses momentos de angústia, de incômodo que a gente tem, e de sustentar aquele sentimento, é necessário que a gente tenha aquela energia para poder superar aquilo, né? Para a gente poder se estruturar para colocar o pezinho no próximo obstáculo, para a gente ter base para poder sustentar o desconhecido, sustentar aquilo que a gente não tem segurança ainda do que vai ser, né? Lidar com frustração, com a possibilidade de frustração por estar em um novo lugar, em um novo ambiente. E essa energia de sustentação do sofrimento é imensamente importante, porque é ela que vai fazer com que a gente se sustente nesse lugar da angústia, né? Do não saber, nesse lugar que a gente desconhece. Trabalho com sonhos. A Gestalt terapia tem seu próprio método de lidar com os sonhos. Eles são usados para integrar e não são interpretados. Deus considera o sonho uma mensagem existencial e não a realização de um desejo. É uma mensagem dizendo como está a vida da pessoa e como atingir os seus sentidos, para acordar e ocupar o seu lugar na vida. Deus não vê o terapeuta como aquele que sabe mais do que o paciente a respeito do significado dos sonhos. Deus deixa a pessoa encenar seu sonho, como ele considera cada parte do sonho uma projeção, cada fragmento do sonho, pessoa, suporte ou humor, é considerado uma parte alienada da pessoa. A pessoa assume cada parte e um encontro se segue entre as partes divididas do self. O encontro desse tipo, em geral, leva à integração. Uma mulher dominadora e inquieta sonha estar descendo por uma trilha tortuosa. Numa floresta de árvores altas e retas. Quando ela se torna uma dessas árvores, fica mais serena e profundamente enraizada. Trazendo esses sentimentos para a sua vida atual, ela então experiencia tanto a falta deles quanto a possibilidade de vivenciá-los. Tornando-se a trilha tortuosa, seus olhos se enchem de lágrimas
Achei incrível o efeito do campo agora. Falei de lágrimas, agora tô chorando de tanto tossir. Tornando-se a trilha tortuosa, os olhos enchem de lágrimas e ela experiencia mais intensamente a tortuosidade da própria vida. Novamente, vê a possibilidade de endireitar-se, ela sim escolher. Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Finalizamos, então, na página 101. E na semana que vem a gente começa com PHG. Espero estar melhor de saúde para poder discutir com vocês, né, o livro. Mas, até então, é isso. Se quiserem fazer alguma consideração antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Sim, não? Perfeito, então. Gente, é isso. Finalizamos. Ótimos estudos para vocês ao longo dessa semana. A gente se vê na próxima segunda, tá? E é isso. Até mais. Tchau, tchau.